Podem sentar um pouquinho. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, começamos hoje um novo ano, um ano sempre da graça de Deus. E conforme nós falamos ontem, escolhemos para meditar nesses 2 dias o canto dos anjos, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus. Na homilia anterior, explicamos um pouco o porquê o nascimento do menino foi para a glória de Deus. Hoje vamos falar um pouco a respeito da segunda parte deste canto de louvor dos anjos, et in terra pax hominibus, e na terra paz aos homens de boa vontade, ou aos homens os homens a quem Deus quer bem. O que é a paz? A paz, diz Santo Agostinho, é a tranquilidade na ordem. A paz é o equilíbrio de todos os elementos que compõem todas as coisas. É o equilíbrio no corpo, equilíbrio na alma, equilíbrio no homem, equilíbrio na sociedade. Na paz, já podemos dizer que é o céu. O céu que pode já se tornar presente por ela. A paz resulta de que cada coisa ocupe o seu lugar. O que tira a paz, o que quebra a paz, é sempre o pecado. O demônio quebrou essa paz quando ele, diante de Deus, disse: não serviam, eu não servirei. O homem também, quando foi criado numa perfeita ordem. Diz Santo Agostinho, o corpo sujeito à alma, a alma sujeita a Deus. E o homem vivia em paz. Tinha essa tranquilidade da ordem. Só que o homem, por orgulho e por desobediência, ofendeu a Deus. E desobedecendo, pecando, o homem quebrou a paz. Perdeu essa paz interior. Como a alma não se sujeitou mais a Deus, o corpo também não se sujeitou mais à alma. E daí, por causa do pecado, vieram todas as guerras, todas as desordens no ser humano, seja dentro de si mesmo, seja na sociedade. Portanto, a paz, ela só vai existir quando o homem rechaçar o pecado, lutando contra o pecado, procurar vencer esse pecado. E é a vitória do pecado que vai nos dar a verdadeira paz. Não podemos falar em paz juntamente com o pecado. É impossível. Impossível. Ouvimos hoje muito falar em paz. As pessoas dizem e gritam: queremos paz. Fazem passeatas, encontros internacionais. Tudo pode ser muito bonito. E tem o seu valor na medida em que leva os homens a pensarem nesse assunto. Porém, jamais conseguirão a paz se o homem não luta contra si mesmo. Por isso, toda pregação pela paz deve ser uma pregação que nos leve a uma verdadeira conversão e uma volta para Deus. E é nesse sentido que a vinda de Jesus, ou seja, a vinda do Filho, o Verbo fazendo-se carne, Jesus, Deus e homem, esse menino de Belém é o maior sinal da paz. É o príncipe da paz. E é quem faz a paz. De modo que não haverá paz senão através de Jesus Cristo. Ele é o único que pode trazer a paz.
foi significativo o fato dele chorando sobre Jerusalém. Ele se lamenta e diz: Jerusalém, Jerusalém, eu queria te reunir como a galinha faz com os seus pintinhos embaixo de suas asas, mas tu não conheces a hora da visita, não conheces aquele único que pode te trazer a paz. E esse choro de Jesus sobre Jerusalém é o seu lamento sobre toda a humanidade. E mais ainda nos dias de hoje, porque nós podemos comparar a sociedade moderna, sobretudo a civilização ocidental, que foi fundada sobre os alicerces da igreja e sobre a construção da igreja, tendo a cruz como modelo. Esta sociedade hoje rechaça aquele único que pode trazer a paz. Se nós imaginamos em termos de Brasil, que foi fundado com uma Santa Missa diante de uma cruz, e que foi evangelizado, tirado do paganismo, e a fé foi espalhada por toda parte, embora, infelizmente, nunca tivemos uma sociedade inteiramente católica no seu ser como tal, pelo menos de modo profundo. Hoje nós vemos a sociedade brasileira rejeitar o próprio Jesus Cristo. E o que nós enfrentamos hoje é fruto dessa rejeição que vem acontecendo há décadas, ou por que não dizer, há séculos. Por isso a paz só virá para nós se nós não rejeitarmos aquele único que pode trazer a paz. Mas como o nascimento de Jesus pode trazer a paz para nós? Et in terra pax omnibus. O nascimento de Jesus é a presença de Deus no mundo com sua autoridade que governa todas as coisas. O governo de todas as coisas está nas mãos de Deus. Deus cuida de tudo. E embora os homens o rejeitem, com a sua providência, Deus vai conduzindo tudo para a sua glória e para o bem daqueles que o amam. A autoridade de Deus então governa todas as coisas. E a presença do Filho no mundo, como homem Deus, é a presença de uma autoridade que nos diz: faça isso, faça aquilo. Por isso, a paz vai ser conseguida em primeiro lugar pela obediência do homem. Jesus nos dá esse exemplo quando ele obedece. Ex venio, eis que venho para fazer a tua vontade. E é Ele quem nos manda. Todo poder me foi dado. É Ele quem diz o que temos que fazer. É Ele quem traz a mensagem do Pai, porque é Deus feito homem. E nessa mensagem Ele nos ensina como agir. Dei-vos o exemplo, assim para que também o façais. Aquele que me ama, guarda a minha palavra, guarda os meus mandamentos. Portanto, a vinda do Filho de Deus, nessa criança de Belém, é, digamos, o grande impulso, e por que não dizer o grande meio de nós termos a verdadeira paz, que ela vai estar exatamente na obediência. E a grande luta do ser humano é ser obediente a tudo, a Deus, àquele que Deus colocou, àqueles que Deus colocou para cuidar de nós, obediência na família. Como os filhos hoje, por exemplo, são desobedientes. Essa noção de obediência já se perdeu dentro de casa. Eu faço o que eu quero,
Então a gente já vê os filhos revoltados, depois os pais liberais, né, querendo ser modernos. Aqui todo mundo faz o que quer, né? Pode sair a hora que quer, chegar a hora que quer, usar a roupa que quer, ouvir a música que quer, né? Falar o que quer, né? Aqui tudo é livre. Esta falsa ideia de liberdade que quebra a própria virtude da obediência, porque quebra a obediência a Deus. Por isso os pais perdem a autoridade sobre os filhos, e isso também em toda a sociedade. Isso é que destrói a paz. Então não vai haver paz se nós não nos submetemos a esta autoridade que vem de Deus e que se expressa através dos nossos superiores. É evidente que na obediência aos homens a quem estamos sujeitos, o critério é a obediência a Deus e a eles como instrumento. E é evidente, se nos mandam algo contrário a essa vontade de Deus, é claro que nós não obedecemos, porque estamos obedecendo à lei maior. Mas Cristo é, para nós, essa autoridade que vem nos dizer onde nós podemos encontrar a verdadeira ordem em nós, na sociedade, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e etc. Um segundo ponto dessa nossa meditação: Cristo é o príncipe da paz. Então ele não é só a autoridade de Deus que vem e se mostra como agir e como ordenar as coisas, mas ele é o pacificador. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vos dou como o mundo vou-la dar. Retomando a nossa reflexão do início, em que nós dizemos que o que quebra a paz é o pecado, Jesus Cristo vence o pecado com a sua morte. E é neste sentido, ele é o príncipe da paz, porque vai ao fundo no problema. Ele não fica só no discurso, mas ele se coloca como vítima de um sacrifício para reconciliar os homens com Deus, e reconciliando os homens com Deus, ele reconcilia os homens entre si e reconcilia cada homem consigo próprio. São os três aspectos da paz. Por isso, depois da sua ressurreição, quando aparece aos apóstolos, ele 3 vezes diz: Pax vobis, a paz esteja convosco. Porque ele é quem reconcilia com a sua morte na cruz, vencendo o pecado, vence também o demônio, vence a morte e traz para nós a paz. Não no discurso apenas, muito mais, mas pelo seu próprio sacrifício, reconciliando em si todas as coisas. Por isso, o livro do Apocalipse vai dizer, colocando na boca de Jesus, aquela famosa frase: eis que eu renovo todas as coisas. Como que ele faz uma nova criação, uma nova era. Nós vivemos hoje naquilo que nós chamamos o 8º dia da criação. É esse tempo da morte e ressurreição de Cristo até o fim do mundo. Por isso ele é o pacificador, é o príncipe da paz, que reconcilia em si todas as coisas e nos dá a paz. Mas é interessante que ele insiste: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, porque a paz está nele, mas não vos dou como o mundo vos dá. O mundo pode dar uma pincelada de paz. Vamos nos abraçar, vamos ficar bem, vamos nos entender, mas na verdade, se não há uma verdadeira conversão, não haverá paz. Isso acontece até no nosso meio, até dentro da nossa igreja. Quantas vezes a gente vê pessoas com problemas de relacionamento
E a gente vai, chama os dois, começa a falar, explica, dá uns puxões de orelha, fala daqui, fala dali e tal. E alguns, eu não faço, costumo não fazer isso, porque eu sei que isso não adianta nada, mas alguns, então agora vocês deem as mãos, dá a mão, abraça e tal. Daqui a pouco estou falando mal do outro do mesmo jeito, porque não mudou dentro, não adiantou nada. Se não muda dentro da pessoa, não tem paz. E essa mudança quem faz é Jesus com a sua graça. Então nós precisamos trabalhar muito pela paz, mas o trabalho pela paz é o trabalho pela conversão dos corações, para que o homem volte a se submeter a Deus, senão não haverá paz. Podem fazer discursos, podem fazer passeatas, podem fazer músicas, tudo isso é muito bonito para chamar a atenção, mas não vai trazer a paz, porque a paz é um dom de Deus. O que foi que Nossa Senhora disse lá em Fátima? Rezai o terço todos os dias, pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores, porque as duas coisas estão interligadas. Primeiro, é um dom de Deus. Então, por que eu tenho que rezar pela paz? Porque eu sei que a paz é um dom de Deus. É um dom de Deus. Ele que renova e que reconcilia e que ordena todas as coisas. E pela conversão dos pecadores. Deus dá o dom, os pecadores se convertem, e aí nós temos a paz. E nós precisamos, sobretudo este ano, trabalhar muito nesse sentido, pela paz, mas essa paz de conversão. O Brasil hoje é uma terra de evangelização, mais difícil do que quando chegaram os missionários europeus aqui. E nós temos essa responsabilidade. No terceiro ponto dessa nossa reflexão, nós vemos aí, na vinda do Filho de Deus, naquela criança de Belém, nós vemos que aparece ali para nós o sumo bem. Aparece para nós o homem ideal, o novo Adão, em quem nós vamos não só nos espelhar, mas sobretudo em quem nós vamos viver. É preciso que cada um de nós tenha esse compromisso de se configurar a Jesus Cristo. A nossa fé, a nossa vida católica é a vida em Jesus Cristo. E pouco se conhece de Jesus e pouco se vive Jesus. A nossa religião é para nos fazer toda essa ligação e união com essa pessoa de Jesus. Viver a fé não é apenas ir à missa, não é apenas participar da liturgia, do próprio ritual, que é belíssimo e que a igreja nos trouxe e nos dá de presente como tesouro, mas é viver esta missa, viver este sacrifício com todas as suas consequências no dia a dia, na nossa vida pessoal. E é claro, se nós mudamos e nos transformamos, nosso Senhor vai estar em nós, e é claro que vamos ser luz. Porque Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque quem está em Cristo é luz com Ele que é luz. Porque nós somos testemunhas dessa luz, então somos luz. E por que o mundo hoje está em trevas? Porque nós estamos deixando de ser luz. Nossas ganâncias, nosso espírito de sensualidade, nossa ambição pelo poder, pelo prazer, pelos bens materiais, fez com que nós deixássemos Deus em segundo plano, e vivêssemos um cristianismo de superfície, o catolicismo de casca, não nos aprofundamos. E o grande mal, quem estuda a história da igreja no Brasil, vai perceber que nós tivemos um cristianismo, um catolicismo muito superficial. E ainda é assim. E o grande desafio que nós vemos, eu tenho dito isso para alguns colegas, é que nós celebramos a missa, nós tratamos com as pessoas, atendemos, damos os sacramentos, etc. Mas temos uma falsa ideia, não sei se é ideia, mas agimos como se todo mundo tivesse conhecimento da doutrina católica.
como se todo mundo soubesse catecismo. Então, quando a gente começa a falar de catecismo, as pessoas ficam, é isso? Não tem catequese. Estamos sem catequese há muitos anos. E todas as ações pastorais hoje prescindem disso. E quando vão dar uma formação assim muito superficial. Como diz lá a Sagrada Escritura, por causa da ignorância meu povo pereceu. Então é preciso, nesse compromisso nosso com Jesus, é preciso nós procurarmos estudar. Hoje nós temos mais meios para isso. Procuramos conhecer a doutrina. Pegar lá o catecismo, coisa simples. Tá? Está tudo ali. Tudo ali. Depois dali partir para as fontes. Mas tem que começar por ali. Senão nós vamos nos perder se não tivermos critério. Cada um vai terminar fazendo o seu clã. Não é por aí. Porque nós somos da igreja, temos um magistério que nos ensina. Portanto, nesse início de ano, vamos agradecer a Deus que nos mandou o seu Filho, mas vamos também com Ele tomar esse compromisso de trabalhar pela paz. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o magistério da igreja nos dá um programa nesse trabalho pela paz. Primeiro, a verdade. A verdade é o fundamento da paz. Não adianta querer ter paz em cima de mentira, enganando as pessoas. É preciso que nós tomemos consciência de que temos que viver a verdade e a sinceridade. E falar a verdade. Falar a verdade. Nós somos servos dela. Com critério pedagógico, sim, aos poucos. São Paulo fazia isso. Dizia, eu dei para vocês mingau, agora eu dou para vocês alimento sólido. Aos poucos. Mesmo quando as crianças começam naquela fase do porquê, os pais ficam desesperados. A criança fica, por quê? Por quê? E os pais ficam, e agora? O que eu vou responder? Essa criança quer uma coisinha, é uma resposta simples, né? E o pai fica, eu tenho que fazer um tratado aqui para responder a criança. Não. Porque a verdade ela vai aos poucos, mas tem que falar. O segundo pilar da paz, para trabalhar pela paz, é a justiça. Dar a cada um aquilo que lhe é devido. Não haverá paz sem justiça. E essa justiça com Deus e com o próximo. E Cristo coloca isso naquela frase famosa, que ficou famosa, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então nós temos obrigações de justiça. Um outro pilar da paz é o amor, a caridade. A caridade que é fermento da paz, para que nós nos demos uns aos outros no amor de Deus e que vejamos uns aos outros o próprio Jesus Cristo. E por fim, só haverá paz quando houver liberdade. Não existirá paz se eu não tiver liberdade. Aquela capacidade de escolher. Por isso, uma paz imposta não existe. Não existe. Então é preciso que haja uma verdadeira mudança interior de nós e tenhamos liberdade para a escolha. Senão não haverá paz. E é claro que essa liberdade nunca será para pecar, porque aí nós já sabemos não há liberdade. Trabalhemos pela paz. Essa paz que Cristo vem nos trazer. E rezemos por ela, para que ela venha ao mundo e venha a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé, vamos professar juntos a nossa fé.